Oi, tá a fim de saber mais a respeito dos anjos para poder utilizá-lo na sua campanha de terror sobrenatural no seu cenário de Trevas RPG? Pois se você quer jogar com anjos ou quer utilizá-los como vilões na sua narrativa, fica aqui que depois da vinheta nós vamos continuar estudando o suplemento para o cenário de Trevas RPG Anjos, a Cidade de Prata. Eu já volto, hein? Oi, galera! Sejam bem-vindos ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está em mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Hoje falando a respeito de Anjos, a Cidade de Prata. É isso mesmo, nós vamos começar a falar das castas angelicais. Hoje nós vamos falar sobre os anjos corpóreos. É isso mesmo. Esses anjos incríveis que são a maioria dentro da cidade de Prata, a sua grande maioria constituída de seres que já foram humanos e que viveram uma vida digna, uma vida honrada e acabaram sendo recebidos na cidade de Prata, né? Acabaram se tornando seres divinos. Legal, né, gente? Então, se você está acompanhando aqui, você sabe que esse não é o nosso primeiro vídeo sobre anjos. Basta você ir no link aqui, você vai encontrar os outros vídeos onde eu falo sobre a estrutura da Cidade de Prata. Eu falo a respeito da história dos anjos, né? Como eles interferiram na vida dos humanos, né? Durante todas as eras, tá? Então eu dou bastante subsídio para aquele narrador que quer incluir os anjos nas suas aventuras de Trevas RPG. O quê? Caiu aqui de paraquedas, nem sabe do que eu estou falando. Eu estou falando de roleplay game, jogo de interpretação de papéis. É isso mesmo, um jogo onde um grupo de amigos se reúnem para contar, interpretar e viver histórias incríveis. E se você gosta de contar histórias, ouvir histórias e gosta de interpretar, você vai adorar o RPG. Dá uma olhadinha nesse link aqui no card, ele vai te levar para uma playlist chamada RPG para iniciantes. E lá eu vou te falar tudo que você precisa saber para entender o jogo e quem sabe até começar a jogar RPG, tá bom? Então espero que você vá lá dar uma olhadinha depois que você assistir esse vídeo. Mas se você não caiu aqui de paraquedas, você está acompanhando, você sabe que nós estamos trabalhando o sistema Trevas RPG, um sistema que foi escrito na década de 90 pelo grande escritor Marcelo Deldébio, né, que é um livro que tem como objetivo criar um cenário de terror sobrenatural, onde as pessoas possam contar histórias e possam interpretar personagens maravilhosos. E esse cenário, gente, ele tem inúmeros suplementos e um deles é o Anjo Cidade de Prata, que é o suplemento que fala dos seres alados, servos do grande demiurgo, né? Então, hoje nós vamos começar a sair do genérico, né, do anjo genérico e ir para os anjos no seu sentido específico, cada tipo de anjo que existe, né, cada função que eles exercem, os poderes que eles possuem, tá? Nós vamos trabalhar as castas angelicais. Vai, fala, eu sei que você estava ansioso, né, para falar a respeito das castas. Então, vamos, sem mais demora, conhecer os incríveis corpóreos. Vem comigo. Os corpóreos representam a maior parte dos anjos da Cidade de Prata. De acordo com o Papa Urbano I, são almas boas e caridosas que alcançaram os céus. Ou seja, quando uma pessoa morre, a sua alma parte para o reino dos espíritos. E ela é recepcionada pelos grandes forças espirituais e pelos anjos recíperes, que direcionam as almas de acordo com suas habilidades e aptidões. Os espíritos daqueles que acreditam em Cristo e que foram merecedores são convertidos em habitantes de paradísia e transferidos para Luna, Mercúrio ou Vênus. É claro que com o tempo eles adquirem poder e, como todos sabem, o poder corrompe. A transição do espírito da Terra para a paradísia demora de 6 meses a 6 anos, de acordo com as causas da morte e o estado traumático do corpo mortal.
Se a passagem é tranquila, o espírito renasce em poucos dias, mas se sofreu algum tipo de acidente, seu espírito precisa ser recomposto. Corpos mutilados são enviados aos hospitais no Aéten para serem reparados através de seu renascimento na Cidade de Prata. Uma vez dentro da Cidade de Prata, os bispos designam seu distrito de residência. Normalmente pode ser Luna, Mercúrio ou Vênus. Lá ele encontrará espíritos semelhantes e poderá viver uma vida tranquila durante toda a eternidade, a salvo das legiões do abismo e de Arcano. Os anjos menores não conseguem passar para os distritos mais internos da Cidade de Prata, pois isto demanda um estado de consciência que eles ainda não atingiram. Com o passar dos séculos, o anjo adquire poderes espirituais que os permitem avançar dentro das estruturas da Cidade de Prata. Somente os mais poderosos, no entanto, conseguem visitar o Castelo Júpiter. Corpóreos não costumam participar do campo de batalha contra os demônios, ficando como auxiliares místicos, sábios e pesquisadores. É claro que sempre podem aparecer guerreiros dentro dos corpóreos, e estes magos poderosos são sempre bem-vindos na linha de frente. Vamos falar agora um pouco a respeito da organização dos corpóreos. Os corpóreos possuem poder político dentro dos distritos, mas dificilmente modificam a estrutura vigente. Também atuam na terra, protegendo os mortais importantes para a Cidade de Prata e auxiliando na realização dos projetos do Conselho. As vilas, dentro dos distritos da Cidade de Prata, são divididas em paróquias, onde compostas com 101 anjos cada. Esses anjos eles podem vir de diversas castas e eles são liderados por um pater. Cada grupo de 101 pater é liderado por um bispo e os grupos de 11 bispos é coordenados por um magistrate. Aqui o termo vila, gente, ele é um eufemismo, visto que cada cidade desta possui mais de 100 mil habitantes. A cada 5 anos, todos os anjos de uma paróquia se reúnem e votam através de um ritual chamado fogo papal para escolher o seu pater. Após essa escolha, os paters que foram eleitos se reúnem e escolhem o seu bispo. E os bispos, da mesma forma, se reúnem para escolher o seu magistrate. É comum paróquias manterem seus líderes por séculos, substituindo-os apenas em caso de morte ou atentado, como foi o caso de Celestine, que foi morta em 1407 após um atentado, né? Como foi o caso de Celestine, morta em 1407 em um atentado após 460 anos como bispo. A partir do século IV, muitos anjos de outras castas começaram a morar em Luna e em Mercúrio, e a estrutura deixou de pertencer exclusivamente aos corpóreos, envolvendo cada vez mais anjos de outras castas, o que culminou com a escolha de 2 magistrates de outra casta, a Tirza, que é uma protetora, e a Arúndia, que é um nimbus. Eles já são magistrates, né, em Luna desde 1116. Estes 12 magistrates formam o Conselho dos 16 de Luna, junto com os 4 magistrates superiores, ou seja, Azona, Ebra, Benassis e Erai. A gente falou a respeito deles quando a gente estava falando sobre a estrutura, né, sobre a estrutura do distrito de Luna. Se você quiser saber mais, vai lá no vídeo da semana passada, que lá eu falo a respeito deles, né? Mas esses 4 magistrados superiores, eles são os verdadeiros líderes do distrito de Luna, e eles são da casta dos corpóreos, né? Abaixo deles vem os 12 magistrados, que seriam líderes inferiores, mas ainda assim muito poderosos. Abaixo dos magistrados você tem os bispos, e abaixo dos bispos você tem os paters, né, que são os líderes de cada vila, né? No distrito de Mercúrio existem 7 vilas e cada uma delas é coordenada por um magistrate. Os mais conhecidos são Solomone e Garel. Este último, Garel, ele é um mago muito famoso, né? Ele foi um mago muito famoso na sua última encarnação na Terra. A estrutura de Mercúrio
é muito semelhante à de Luna, com a mesma organização baseada na hierarquia dos bispos e pater. A diferença é que em Mercúrio vivem muitos heróis mortais e anjos de outras cidades também. Já em Vênus, existem 7 vilas também. Essas 7 vilas são coordenadas por 7 magistrates. São 6 corpóreos e um César. Isso mesmo, gente, um César, um representante da metrópole. Esse César, chamado de Niliaril, lutou ao lado de Gabriel contra os anjos mouros no século VIII e, como merecimento, recebeu o título de magistrate. Existem poucos corpóreos em Marte e menos ainda em Júpiter. Apenas os bispos, os pater e os magistrates conseguem se aventurar até esses distritos mais internos. Nós já vimos quem são os corpóreos, como eles se organizam. Agora nós vamos falar a respeito das missões para as quais eles são designados. Quando eles não estão na Cidade de Prata, os corpóreos são enviados à Terra em missão de proteção aos humanos, na forma vulgarmente chamada de anjos da guarda. Assume-se que quase 1 a cada 1000 cristãos possua um anjo da Cidade de Prata como guardião. Esses corpóreos são coordenados pelos principados, que são um tipo de anjos protetores. Eles normalmente, são responsáveis pelo local onde os protegidos dos corpóreos vivem. Os anjos da guarda, eles cuidam de diversas pessoas ao mesmo tempo, vigiando as cidades do alto dos prédios, com seus grandes sobretudos negros. Corpóreos também realizam missões diplomáticas para a Cidade de Prata, em embaixadas localizadas em Asgard, Catmarã, Olympus, a cidade de Ra, os reinos marinhos de Poseidon e alguns poucos corpóreos estão em Metrópolis, a cidade amaldiçoada. Também acompanham os protetores e captares em missões que exigem diplomacia e pesquisa. Estes diplomatas respondem diretamente para os anjos magistrates e para os conselhos. São magos e cientistas que estão entre os mais poderosos de Paradise e desenvolvem os campos da ciência e da magia com igual fervor. São aliados das virtudes e das dominações e são adversários políticos dos nimbos dentro do Conselho da Cidade de Prata. Os corpóreos formam a casta que está mais próxima da humanidade, acompanhando-a em seus melhores e piores momentos. Ao pôr do sol, podem ser avistados em praças, praias e bosques para rezar, sempre com a face voltada para o oeste. Agora, que nós já falamos, as coisas mais importantes para falar a respeito dessas criaturas, vamos falar um pouco sobre como eles podem ser utilizados na nossa campanha de RPG. Eles sempre se reúnem no fim do dia, eles costumam se reunirem em praças, praias e bosques para rezar. E eles sempre rezam com a face voltada para o oeste. Então, gente, existe muitos tipos de campanha onde você pode usar os anjos corpóreos. A mais comum é uma campanha política na Cidade de Prata. Ou seja, você vai fazer com que os seus jogadores, eles sejam anjos, tá? Anjos corpóreos, que eles estão acompanhados de um grupo de captares ou protetores, em outra cidade paradisíaca. E eles estão indo para poder representar a Cidade de Prata nesses outros locais, Então, é uma ideia interessante. Outra ideia também interessante que você pode utilizar é uma campanha sendo feita dentro dos próprios distritos de Luna, dos distritos de Mercúrio, onde a grande maioria são corpóreos, E a ideia, gente, é que seja uma campanha apenas de anjos, Onde todos os jogadores sejam anjos, convivendo através de diplomacia, lutando contra outros anjos por poder. Então, aquelas campanhas bem diplomáticas mesmo, tá? Os corpóreos também, eles podem ser utilizados em grupos na Terra, em Sonhar ou em Arcádia, tá? Isso não é tão incomum.
Existem, inclusive, boatos de que eles são embaixadores em Dite, no inferno e nas cortes de Baalzebu. Então, você também poderia, sei lá, narrar fazendo com que os seus anjos corpóreos tivessem sido enviados ao inferno como embaixadores para, né, para poder ficar de olho lá nos demônios, né, nos anjos caídos, tá? Então, isso também poderia rolar uma campanha bastante interessante. Eles também podem se aventurar como caçadores de relíquias. Então, eles podem estar na terra, em Arcano, no inferno, disfarçado, procurando uma determinada relíquia, né, um determinado artefato que a Cidade de Prata, ela deseja, tá, recuperar, né? Ela perdeu esse artefato e ela enviou esses anjos para poder encontrar, localizar e trazer de volta. Outro tipo de campanha bastante interessante é você fazer com que os personagens, os PCs, eles atuem como anjos da guarda de humanos, né, de pessoas comuns. Então, eles estariam na Terra protegendo essas pessoas e eles teriam que garantir a segurança dessas pessoas. E é claro, né, gente, haveria um conjunto de normas, de leis que eles teriam que seguir, que eles não poderiam quebrar, eles não poderiam se intrometer diretamente, impedindo esses humanos de cometerem seus erros, né, de tomarem suas... Eles não poderiam roubar o livre-arbítrio desses humanos, e mesmo assim eles teriam que assegurar a segurança deles, né. Os corpóreos, eles são conhecidos por se envolverem em problemas dentro da Cidade de Prata, principalmente porque eles se metem em aventura junto aos mortais. Então, eles são os anjos que viajam para a Terra e que mais atuam junto aos seres humanos, principalmente contra anjos de outra religião. Então, você também poderia fazer uma campanha onde os seus jogadores seriam anjos corpóreos infiltrados na Terra, perseguindo um grupo de anjos de Alá, um grupo de seres do Olimpo, de semideuses, né, da cidade de Ra. Então, seriam anjos que fingiriam serem humanos, se mesclariam aos humanos, mas estariam caçando essas outras criaturas sobrenaturais. Então, isso aí com certeza iria dar uma campanha muito interessante. Você poderia utilizar os corpóreos nesse tipo de cenário. Eles também são defensores da convivência pacífica entre anjos e humanos, né? E eles são os que mais compreendem o mundo mortal. Então, você poderia fazer com que eles fossem anjos corpóreos na Terra, caçando nimbos que estão se intrometendo na vida humana, recíperes, negociadores de alma. Eles estariam caçando esses anjos do mal que negociam as almas humanas, eles estariam lá para protegerem os seres humanos. Então, existem milhares de maneiras, tá, gente, que você pode utilizar essas criaturas nas suas campanhas. Mas sempre se lembre, se você der a um dos seus jogadores a capacidade de ser um anjo, o ideal é que os outros também sejam. Vai desbalancear muito se você colocar um sendo anjo, os outros sendo humano. Dá para jogar assim? Dá, mas vai requerer do narrador um jogo de cintura muito grande. Vai requerer também do narrador uma mesa muito compreensiva. Uma mesa onde os jogadores não se importem de estarem em níveis, né, de poder diferentes. Porque com certeza aqueles que não forem anjo vão perceber que o jogador que é um anjo, ele realmente é muito poderoso, tá? Então, daria para jogar um anjo com magos, um anjo com vampiros, com outros seres assim, daria, né? Mas dificilmente um anjo da Cidade de Prata vai se unir com essas outras criaturas. Ele estaria lá provavelmente para caçar essas criaturas, ou ele próprio seria um anjo que está sendo caçado por captares, tá? Então, use sempre o seu bom senso, tente entender a natureza da casta, né? A natureza dos anjos, tá? Para poder introduzir eles da forma correta na sua campanha de RPG. E é claro, se você vai usar ele nas suas campanhas de RPG, você precisa conhecer os poderes únicos dessa casta. Vamos então conhecer agora aqueles poderes que são só dos corpóreos. Vamos lá? Depois, gente, eu vou fazer um vídeo falando a respeito dos poderes genéricos, tá? Aqueles poderes que podem ser de todo e qualquer tipo de anjo. Também aqueles poderes, né, que podem ser de humanos, magos, aliados dos anjos e tudo.
Mas agora que eu estou falando das castas, eu vou me limitar àqueles poderes únicos de cada casta, tá? Então não são os únicos poderes dos anjos, não são. Existem poderes que são comuns a todas as castas e o seu anjo corpóreo, ele pode possuir esse poder também, tá? Então, paciência, calma, que não é só isso aqui. Isso aqui é o que é só dessa família, só dessa casta. Os outros não podem ter. Mas existem mais poderes aí. Nós vamos tirar um vídeo para falar desses poderes que são comuns a todas as castas, tá? Os corpóreos, eles possuem um poder angelical único chamado passagem astral. Gente, esse poder é incrível. Esse poder permite a eles se deslocar entre os planos de existência com relativa facilidade. Eles conhecem os rituais de abertura de portais interplanares. Imagine só a quantidade de campanha que dá para você fazer. Você pode fazer, por exemplo, uma campanha com seu grupo de personagens, caçando um corpóreo para obrigar ele a abrir uma passagem para um outro plano, para vocês irem resgatar algo ou alguém, ou um artefato que está lá. Ou você pode, né, sendo um anjo corpóreo, você pode aprisionar pessoas em outros planos, libertar pessoas que estão presas em outros planos. Então, esse poder passagem astral, que é um poder único dos corpóreos, ele é um poder muito legal, que ele tanto pode ser utilizado dentro das campanhas, como ele pode ser o pilar de criação de campanha. Você pode criar campanhas a partir desse poder, né? Sensacional. E normalmente, né, por conta desse poder, gente, são os corpóreos que são responsáveis por coordenar as passagens, os portais entre a Terra e Paradísia. Eles indicam, por exemplo, os espíritos, né, o caminho correto que eles têm que percorrer para chegar da Cidade de Prata nos outros demais pontos do universo. Contabiliza esses poderes como se fossem poderes angelicais. Né, com a única diferença, gente, de que os corpóreos são a única casta que pode escolher esse poder, né? É o único deles. Os corpóreos mais antigos, inclusive, eles conseguem desenvolver poderes diferentes dos que estão listados no livro básico, né? Eles podem, inclusive, até mesmo modificar poderes únicos, que nenhum outro anjo possua, e podem adaptar esse poder à sua função dentro da Cidade de Prata. Eles também adquirem uma forma andrógena e esguia com o passar dos tempos, ou seja, com o passar dos tempos eles ficam menos difíceis de serem identificados como macho ou fêmea, tá? Você olha para ele, você não sabe mais definir qual era a origem sexual deles anteriormente. Então, se você quer trabalhar com os corpóreos, esses são os poderes únicos que eles possuem, tá? Ah, mas só isso. Lembra o que eu falei antes, né? Existem outros poderes que são comuns a todos os anjos e que eles possuem também, tá? Então, você com certeza, quando a gente falar sobre esses poderes, você vai poder construir um mega anjo extremamente poderoso. Esse aqui é só o as na manga dele, a cartada que só essa classe tem, né? Só eles possuem esse poder único chamado passagem astral, e que é realmente já um poder extraordinário, viu, pessoal? Enfim, gente, é isso que a gente tinha para falar, né, a respeito dos anjos corpóreos, tá? Espero que vocês tenham gostado da essência deles, da natureza deles, das funções dele, que vocês resolvam, né, utilizar eles nas suas campanhas, ou como jogadores, ou como NPCs, né, e que vocês se divirtam muito utilizando, né, essa habilidade deles de passagem astral, tá? No nosso próximo vídeo nós vamos falar a respeito dos protetores. Esses também são anjos muito poderosos e que eles têm muita coisa legal para você utilizar nas suas campanhas. Então, se você está aqui pela primeira vez e gostou desse vídeo, está interessado em ver a continuação, se inscreve. O restante do pessoal, ativa o sininho, tá? Todo mundo, para que vocês possam receber, né,
o próximo vídeo quando sair. E é isso aí, gente. Obrigada por ficar aqui comigo até o final. Não deixem de comentar, dar a opinião de vocês a respeito dos corpóreos, o que vocês acham de interessante, por que vocês jogariam com eles, tá? Que tipo de corpóreo vocês fariam, que tipo de campanha você narraria utilizando essa casta. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. E compartilha esse vídeo nas redes sociais, tá? Fala do meu trabalho para os seus amigos, tá? Me ajuda a levar esse conhecimento a mais pessoas. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!